Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge Vinícius, um bom dia para você, seja muito bem-vindo. Vamos começar esse papo hoje falando de seleção brasileira, porque o Brasil enfrenta a Colômbia aqui em Brasília, no Mané Garrincha hoje, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. E tem também outros jogos da rodada para a gente citar nesse papo. Bom dia a você, Ariane, Diego Amorim. Um grande dia para a nossa seleção brasileira e para aqueles que nos acompanham. 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas hoje, 21h45 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. O Brasil entra em campo para enfrentar a seleção da Colômbia. O Brasil até aqui é o 5º colocado, tem 18 pontos em 12 jogos disputados. São 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Quem lidera as eliminatórias sul-americanas é a Argentina, com 25 pontos. A adversária do Brasil esta noite, a Colômbia, tem 19 pontos, ou seja, 1 ponto a mais do que o Brasil. A seleção da Colômbia é a 4ª colocada. Só vale acrescentar, em termos de regulamento, que as 6 primeiras seleções na América do Sul, elas se classificam de maneira direta para o Mundial de 2026. A 7ª seleção sul-americana, ela ainda passa por uma repescagem para tentar uma vaga para o próximo Mundial, para a Copa do Mundo do ano que vem. Existiu uma dúvida do técnico Dorival Júnior para a escalação da seleção brasileira dos titulares hoje, sem poder contar com Neymar Júnior mais uma vez. Neymar é desfalque de novo na seleção brasileira nesta convocação para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Existia a possibilidade do Savinho começar jogando, mas o Dorival Júnior, depois de 2 treinamentos, optou pelo atacante João Pedro. O João Pedro atua no momento no futebol inglês. João Pedro é ribeirão pretano, começou a sua trajetória no futebol no Botafogo aqui de Ribeirão, depois foi para o Fluminense e ganhou projeção internacional. Joga no Brighton da Inglaterra, na Liga Inglesa, na Premier League. Então o João Pedro será o centroavante, o atacante, o homem da referência lá no ataque do técnico Dorival Júnior. Brasil definido com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Gerson, Bruno Guimarães, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e João Pedro. Além do jogo do Brasil de hoje, às 9h45 da noite em Brasília contra a Colômbia, às 8h jogam Paraguai e Chile, e ainda hoje às 10h30, horário de Brasília, tem Peru e Bolívia. Amanhã enfrentam-se Equador e Venezuela, Uruguai contra a seleção da Argentina pelas eliminatórias sul-americanas em sua 13ª rodada, Ariane e Diego. Muito bem, estamos todos aqui já de dedos cruzados pelo Brasil. Brasília praticamente parada em função desse jogo. Ingressos já esgotados, expectativa de 70 mil pessoas no Mané. E Jorge, vamos falar sobre a estreia ou as estreias dos tenistas brasileiros no Masters de Miami? Vamos começar então com o primeiro brasileiro que entrou em quadra ontem na sua estreia, o Thiago Wilde. Ele foi eliminado logo na estreia ao perder para o francês Kent Wallace por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4. Hoje, as estreias ficam por conta de João Fonseca, o tenista número 1 na atualidade do Brasil, e Bia Haddad, a tenista número 1 do Brasil também. O João Fonseca entra em quadra hoje à noite para enfrentar o norte-americano Liner Thien. O brasileiro ocupa a posição de número 60 no ranking mundial da ATP e o seu adversário norte-americano é o de número 66 no ranking. Já a Bia Haddad estreia hoje também no período da noite contra a tcheca, a Linda Fruhvirtova. A Fruhvirtova será adversária da Bia Haddad. Muita expectativa nas estreias de João Fonseca e Bia Haddad hoje, portanto, no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar como vai ser a partida do João Fonseca e a estreia da Bia para trazer detalhes amanhã aqui na nossa jogada. Ariane Bittencourt e Diego Amorim. Bom demais. 7-1 Champions League. Hoje tem clássico Alemanha e a Esquadra Azurra, Jorge Vinícius.
Liga das Nações da Europa. E na Liga das Nações da Europa, hoje 12 partidas movimentando a fase de quartas de final, nas séries A, B e C. E a gente destaca, evidentemente, a melhor competição, que é a Série A, que tem hoje, nos jogos de ida da fase de quartas de final, Itália contra a Alemanha. Esse jogo marcado para o estádio Giuseppe Meazza, San Siro. Hoje também acontece a partida entre Dinamarca e Portugal. Primeiro jogo, comando de campo da seleção dinamarquesa. Holanda e Espanha também se enfrentam hoje na Holanda. E o duelo Croácia e França também será realizado hoje, comando de campo da seleção croata. Grandes partidas, grandes jogos na fase de quartas de final da Liga das Nações na Europa, na Série A. Aí, além desses 4 jogos, teremos outras 8 partidas envolvendo as outras seleções que disputam as séries B e C da competição europeia. E para a gente finalizar o nosso jogada de hoje, os destaques da Copa do Nordeste. Pela 6ª rodada, ontem, o Souza venceu o Fortaleza por 2-1 na Paraíba. O Vitória derrotou no Barradão Sport por 1-0. Jogos do Grupo A, sequência da Copa do Nordeste, com uma partida hoje entre Altos do Piauí e Motoclube. Já pelo Grupo B, ontem o Confiança derrotou o Sampaio Correia 2-0. O CSA em Maceió perdeu para o Bahia 2-1. E o Ceará venceu o Juazeirense por 2-0. No Grupo A, na zona de classificação estão Vitória, Sport, Fortaleza e Souza. E no Grupo B, os 4 times que estariam classificados à próxima fase da Copa do Nordeste seriam Bahia, CSA, Ceará e Náutico. São os 4 primeiros colocados do Grupo B da competição lá no Nordeste. Jorge Vinícius, hoje à noite eu serei o seu correspondente no estádio Mané Garrincha. Vou acompanhar Brasil e Colômbia. Amanhã eu trago os detalhes para você, tá bom? Pra gente fechar, então, palpites para esse jogo do Brasil contra a Colômbia. Rapidamente aqui. Diego Amorim, quanto vai ser o jogo? 3-0 Brasil. Eita, é? Ariane? Vamos, Ariane. Vou de 2-1 Brasil. E você, Jorge? Para mim vai ser 1-0 só para a seleção brasileira. Muito bem. Obrigado, Jorge Vinícius. Até amanhã. Ariane, anota esses palpites, por favor. Vamos Senão a anotar. gente fala aqui no ar. E amanhã. Ficam palavras ao vivo. Amanhã, qualquer placar, eu vou dizer que eu ganhei. Você Vocês falou não vão o quê? lembrar? 3-0? 3-0. Tá, beleza. Muito Jorge bem. 1-0. 1-0 e você 2-1. Obrigado, Jorge Vinícius. Até amanhã.